Torcedor cruzmaltino, o clima no Vasco da Gama segue intenso e carregado de expectativas, porque a pressão aumentou nos bastidores e a diretoria precisou tomar decisões importantes sobre o rumo do futebol do clube. O cenário atual mistura ansiedade, cobrança e também algumas movimentações que indicam planejamento a médio prazo. A torcida observa tudo de perto, questiona, debate e tenta entender para onde o Vasco está caminhando neste início de temporada, especialmente diante de um desempenho que ainda não empolgou dentro de campo. Nos bastidores de São Januário, a situação do comando técnico voltou a ser assunto central. Fernando Diniz passou a ser alvo de críticas mais fortes por parte da torcida devido ao rendimento da equipe nas primeiras partidas do ano. O Vasco não conseguiu transformar posse de bola em resultado, não mostrou evolução coletiva clara e deixou a sensação de que o time ainda não encontrou um caminho seguro para competir em alto nível. Dentro das quatro linhas, o desempenho tem sido considerado abaixo do esperado, tanto pela falta de vitórias quanto pela dificuldade em impor um estilo eficiente de jogo. Mesmo com esse cenário, a diretoria do Vasco decidiu bater o martelo e manter Fernando Diniz no cargo. Internamente, o entendimento é de que o trabalho precisa de tempo para amadurecer e que as oscilações fazem parte do processo de reconstrução do elenco. A avaliação é de que o ambiente no clube segue saudável, com boa relação entre jogadores, comissão técnica e diretoria, apesar do descontentamento externo vindo das arquibancadas e das redes sociais. É verdade que episódios recentes aumentaram o desconforto entre os torcedores. A postura mais enérgica do treinador à beira do campo, principalmente em jogos anteriores, gerou repercussão e levantou questionamentos sobre a forma de conduzir o grupo. Ainda assim, a leitura interna é de que não houve quebra de confiança com o elenco. Pelo contrário, há jogadores que enxergam essa cobrança mais dura como tentativa de extrair mais rendimento, não como desrespeito. Essa diferença de percepção entre torcida e bastidores ajuda a explicar por que a diretoria optou pela continuidade do trabalho. O Vasco entra em campo novamente com a necessidade clara de dar uma resposta esportiva. A partida contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, aparece como mais um teste importante para medir a capacidade da equipe de reagir sob pressão. O nível de dificuldade é considerado maior do que o do último compromisso, e o desempenho será observado com lupa. A cobrança existe, mas a decisão já está tomada. Independentemente do resultado, não há previsão de mudança no comando técnico neste momento. Enquanto o time profissional tenta encontrar equilíbrio, o clube também se movimenta fora das quatro linhas pensando no futuro. O Vasco acertou a chegada de 3 jovens atletas para reforçar as categorias de base, todos com destaque recente em competições nacionais de formação. A diretoria mantém a estratégia de observar talentos promissores, oferecendo um período de adaptação antes de definir qualquer investimento definitivo. A ideia é ampliar o leque de opções para os próximos anos e fortalecer um setor que sempre foi motivo de orgulho para o clube. Esses reforços para a base chegam por empréstimo e serão avaliados de perto ao longo da temporada. O entendimento é de que o desenvolvimento desses jovens pode render frutos técnicos e financeiros no médio prazo. Em um momento de reconstrução, apostar na formação volta a ser visto como um caminho fundamental para o Vasco recuperar competitividade e identidade dentro do futebol brasileiro. No campo esportivo, o grande desafio segue sendo transformar discurso em desempenho. A torcida reconhece que planejamento é importante, mas também cobra evolução visível, organização tática e competitividade. O Vasco tem mostrado dificuldades para pontuar, não conseguiu embalar uma sequência positiva e ainda busca sua melhor versão em 2026. A paciência do torcedor é constantemente testada, principalmente quando o time não apresenta respostas claras durante os jogos. A diretoria, por sua vez, segue firme no argumento de que o elenco atual é mais forte do que o do ano anterior e que as contratações realizadas foram pensadas para elevar o nível técnico da equipe. A leitura interna aponta que os problemas do passado estavam muito mais ligados às limitações do grupo do que ao comando técnico. Por isso, Fernando Diniz continua sendo visto como peça-chave na construção de um Vasco mais competitivo, capaz de evoluir ao longo da temporada. Esse choque de visões entre arquibancada e bastidores cria um ambiente de constante tensão, mas também de expectativa. Cada jogo passa a ser decisivo não apenas pelo resultado, mas pelo que o time demonstra em campo. A atuação contra a Chapecoense ganha peso simbólico,
porque pode indicar se o Vasco começa a assimilar melhor as ideias do treinador ou se seguirá enfrentando as mesmas dificuldades que vêm se repetindo desde o início do ano. O torcedor observa, cobra e sofre, como sempre. A sensação é de que o Vasco vive mais um momento de transição, tentando equilibrar urgência por resultados com um projeto que pede paciência. Entre críticas, esperanças e desconfianças, o clube segue em movimento, ajustando peças, tomando decisões e tentando encontrar um caminho mais sólido para competir de igual para igual no cenário nacional. Seguindo nesse cenário de decisões internas e pressão esportiva, o Vasco da Gama também tenta responder fora de campo com movimentações no mercado da bola que chamam a atenção do torcedor. A diretoria entende que o elenco ainda precisa de ajustes pontuais e, por isso, mantém a postura ativa na busca por reforços que possam elevar o nível competitivo da equipe ao longo da temporada. Mesmo após anunciar novas contratações, o clube não considera o grupo fechado e segue atento a oportunidades que se encaixem no planejamento traçado para o ano. Nas últimas horas, o Vasco confirmou a chegada de novos nomes para o elenco principal, reforçando setores considerados carentes. A avaliação interna é de que as reposições foram necessárias para compensar saídas recentes e dar mais alternativas ao treinador. A ideia é aumentar a competitividade interna, criar disputas por posição e evitar que o time fique previsível ou dependente de poucos jogadores ao longo das competições que ainda virão. O entendimento da diretoria é que algumas perdas eram inevitáveis e precisavam ser compensadas de forma rápida. Por isso, o clube se movimentou para trazer um atacante com características diferentes e um lateral que possa oferecer mais opções pelo lado do campo. Essas chegadas fazem parte de um contexto maior, no qual o Vasco busca montar um elenco mais equilibrado, com peças capazes de sustentar o desempenho físico e técnico ao longo de uma temporada longa e desgastante. Além desses reforços mais recentes, o Vasco já havia acertado outras contratações importantes nesta janela de transferências. Ao todo, o clube soma várias chegadas, distribuídas entre setores ofensivo, defensivo e de meio de campo. A leitura interna é de que o elenco de agora é mais encorpado do que o do ano passado, oferecendo mais alternativas táticas e diminuindo a dependência de improvisações, algo que prejudicou o rendimento da equipe em momentos decisivos recentemente. Mesmo assim, a diretoria entende que ainda há lacunas a serem preenchidas. Uma das prioridades segue sendo a contratação de um zagueiro que atue pelo lado esquerdo da defesa, alguém que ofereça segurança, boa saída de bola e capacidade de liderança. Embora o Vasco conte hoje com opções para o setor, a avaliação é de que o elenco ainda carece de um nome que chegue para assumir protagonismo imediato nessa posição. Outro ponto considerado fundamental é a chegada de um meio-campista com características de camisa 8. O Vasco busca um jogador que consiga unir intensidade, qualidade técnica e presença ofensiva, alguém capaz de organizar o jogo, acelerar transições e também contribuir com gols e assistências. A diretoria sabe que esse perfil pode mudar o patamar da equipe e ajudar a corrigir uma das principais deficiências observadas neste início de temporada. Dentro desse contexto, surgiram movimentações e especulações que animaram parte da torcida. O nome de um jogador formado em São Januário, identificado com o clube em destaque no futebol internacional, voltou a circular com força nos bastidores. A possibilidade de um retorno, ainda que complexa do ponto de vista financeiro, passou a ser vista como um sinal de ambição por parte do Vasco, que demonstra disposição para investir pesado em um reforço considerado diferenciado. Informações de bastidores indicam que o clube chegou a sinalizar interesse com valores elevados, algo que surpreendeu até mesmo torcedores mais otimistas. Esse tipo de movimento reforça a percepção de que o Vasco trabalha com a expectativa de um aporte financeiro significativo em breve, o que permitiria usar mais no mercado e buscar jogadores de um nível acima da média do futebol brasileiro. Essas movimentações não passam despercebidas pelo elenco atual. Interações recentes entre atletas, declarações públicas e até gestos nas redes sociais alimentaram a curiosidade da torcida e aumentaram o clima de expectativa. Para muitos vascaínos, a simples possibilidade de contar com um jogador desse calibre já representa um sinal de mudança de mentalidade, algo que o clube vem tentando construir nos últimos anos. A diretoria, no entanto, trata o tema com cautela.
O discurso oficial é de que nenhuma negociação desse porte é simples e que todas as decisões precisam estar alinhadas com a realidade financeira e esportiva do clube. Ainda assim, fica claro que o Vasco não quer apenas compor elenco, mas sim dar saltos qualitativos que possam recolocar o time em outro patamar competitivo no cenário nacional. Enquanto essas negociações seguem em ritmo de análise, o foco também se mantém no desempenho imediato. O clube sabe que reforços só fazem sentido se o time começar a responder dentro de campo. A pressão sobre o elenco e sobre a comissão técnica permanece alta, e cada partida passa a ter peso extra na avaliação do trabalho que está sendo desenvolvido. O torcedor acompanha tudo com um misto de ansiedade e desconfiança, mas também com esperança. As movimentações do mercado mostram que o Vasco não está parado e que existe um planejamento em andamento. Resta transformar investimento, expectativa e discurso em futebol competitivo, intensidade e resultados, algo que a torcida cobra jogo após jogo, na esperança de ver o time reencontrar o caminho da regularidade e da confiança, mantendo vivo o sentimento de que mudanças maiores ainda podem estar a caminho. Seguindo essa linha, o torcedor percebe que o Vasco da Gama está tentando equilibrar duas frentes: reconstrução do elenco e manutenção de resultados imediatos. Não é tarefa simples, especialmente considerando a pressão do Campeonato Brasileiro, onde cada ponto perdido pesa no histórico do clube e na paciência da torcida. A diretoria aposta que, com os reforços certos e o tempo necessário para adaptação, a equipe conseguirá crescer e mostrar evolução tanto na criação de jogadas quanto na solidez defensiva, algo que faltou nos últimos compromissos. A chegada de atletas jovens, por exemplo, é uma estratégia clara de olho no futuro. O clube entende que investir na base e em talentos promissores é tão importante quanto contratar jogadores experientes. O trabalho de integração desses jovens com o elenco principal pode render não apenas qualidade técnica, mas também identificação com a camisa e compromisso com a história do Vasco, elementos que muitas vezes fazem diferença em momentos decisivos de campeonatos longos. Por outro lado, a expectativa também recai sobre o comportamento do elenco atual. A cobrança por resultados é constante, e cada partida é analisada como teste para medir comprometimento, evolução tática e capacidade de reação. Jogadores que antes passavam despercebidos agora têm que mostrar serviço, enquanto o técnico Fernando Diniz continua sendo avaliado não apenas pelo estilo de jogo, mas pela capacidade de extrair o máximo de cada atleta e construir um time competitivo mesmo em meio a dificuldades. Enquanto isso, o mercado da bola continua ativo, e a diretoria demonstra que não pretende esperar passivamente. Reforços pontuais e estratégicos ainda estão na mira, e cada negociação é observada com cuidado para não comprometer a estrutura financeira do clube. Essa combinação de planejamento, cobrança e expectativa cria um ambiente intenso, que mantém o torcedor alerta, mas também ansioso por dias melhores, na certeza de que mudanças significativas ainda podem ocorrer para elevar o Vasco da Gama a um novo patamar competitivo no futebol brasileiro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, o clima parece mais quente do que nunca. Um comentário recente de Felipe Coutinho, atacante da Ultimato, tem movimentado as redes e deixado torcedores de plantão em estado de alerta. Em uma entrevista informal, Felipe não escondeu sua opinião sobre uma possível contratação do Vasco da Gama. Se ele vier para o Vasco, eu saio, teria declarado, gerando uma onda de especulações imediata sobre quem seria o jogador em questão. O comentário, repleto de emoção, deixou jornalistas e analistas tentando decifrar a identidade do alvo de tanta polêmica. Alguns apostam em uma grande estrela do futebol brasileiro, outros acreditam que seja um reforço internacional que estaria negociando com o clube cruzmaltino. O que se sabe é que, para Felipe, a chegada dessa peça seria suficiente para comprometer seu futuro na equipe atual. O impacto de uma possível saída do atacante seria sentido imediatamente, já que ele tem sido um dos pilares do ataque da Ultimato nas últimas temporadas. Entre torcedores, a repercussão é ainda mais intensa. Nas redes sociais, milhares comentam o que consideram o ultimato público de Felipe, enquanto a diretoria do Vasco mantém silêncio absoluto, alimentando ainda mais os rumores.
Para muitos, a declaração do atacante poderia ser interpretada como uma estratégia de mercado, pressionando o clube ou influenciando negociações. Para outros, trata-se de um posicionamento genuíno, uma espécie de aviso sobre os limites de convivência dentro do elenco. Enquanto isso, o próprio Felipe tem mantido o perfil discreto, evitando acrescentar mais combustível à polêmica, mas deixando claro que a situação mexe com seu lado emocional e profissional. A expectativa agora é saber se a diretoria do Vasco ousará seguir adiante com a contratação que tanto incomoda o atacante da Ultimato, ou se haverá recuo diante da possibilidade de perder um dos seus principais nomes. O cenário, portanto, segue envolto em mistério e especulação. O que parecia ser apenas mais um rumor de bastidores ganhou força com a declaração direta de Felipe Coutinho. Entre torcedores ansiosos e dirigentes cautelosos, a pergunta que não quer calar é: quem é o jogador capaz de provocar uma reação tão drástica? A resposta, por enquanto, continua sendo a grande incógnita desse capítulo do futebol carioca, e promete movimentar mesas de bar, grupos de WhatsApp e programas esportivos por muitas semanas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.